As manifestações populares recolocaram na pauta do Congresso Nacional a chamada reforma política. Nós vamos aproveitar esse momento para aprofundar o debate, procurando saber o que pensam os senadores sobre este tema tão importante para a sociedade brasileira. Vou entrevistar o senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, dentro dessa série especial sobre reforma política aqui no programa Cidadania. Senador Pedro Tax, eu queria começar a nossa conversa perguntando como é que o senhor recebeu as propostas feitas pela presidenta Dilma Rousseff, que inicialmente sugeriu uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para debater reforma política, depois houve um certo recuo e agora está se falando em plebiscito. Ok. Nós temos que entender que aqui no Congresso Nacional nós temos as mais maravilhosas propostas do mundo. Tem proposta para tudo aqui, irmão. Até proposta para trazer a mulher amada em 3 dias. Tem tudo aqui. O que falta é menos politicalha e mais vontade política. Mais vontade política e menos politicalha. Isso significa dizer que estas propostas aqui existentes já resolveriam. A pergunta que se faz é, o Congresso quer votar isso? Há 10 anos atrás, quando o presidente Lula assumiu o poder, o grupo político assumiu o poder, já se debatia a chamada reforma política. E não fizeram reforma política. Este atual governo tem a maior coalizão da história do Brasil. E não votaram a reforma política. Muitos temas aqui já foram debatidos em razão da base do governo não querer votar, não foi votado. Portanto, me parece um pouco de oportunismo político falar em reforma política. Mas muito bem, vamos dizer que exista sim esse interesse pela reforma política. Será que este Congresso tem legitimidade democrática para aprovar a reforma política? Estas manifestações nas ruas demonstram que o cidadão entende que nós não temos esta legitimidade. Então o senhor seria a favor de uma constituinte exclusiva? Se você me permite, eu vou chegar. Claro. Né? Como se modifica a Constituição? A Constituição se modifica de acordo com o artigo 60, através de uma emenda constitucional, ou de acordo com o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, através de uma revisão constitucional. Existiria outro espaço? O ministro Barroso defende outro espaço. Um corpo próprio para a reforma política. Eu, o senador Cristóvão, o senador Rodrigo Hollenberg, o deputado Chico Alencar, escrevemos um artigo há uns 20 dias passados, defendendo que se o Congresso não votar as reformas políticas, nós temos que encontrar uma solução. Uma solução seria um grupo político, um grupo parlamentar, para debater e votar a reforma política. Pode se chamar de constituinte exclusiva, restrita. O que não pode, numa sociedade que é decente, nós permitirmos que as coisas continuem como estão. Isso não pode. Eu defendo que o Congresso vote. Agora, se não tiver condições, se nós chegarmos à conclusão que esta possibilidade não existe, estamos debatendo isso há mais de 10 anos. Eu sou senador há 2 anos e 4 meses. Quando eu cheguei, eu participei de uma comissão especial, presidida pelo senador Dornelles, que tratava da reforma política. Portanto, nós precisamos de mais vontade e menos política. Falta vontade política. Agora, se não chegar à conclusão, aí nós temos que procurar outro caminho. Sim, a respeito do plebiscito. O plebiscito é uma espécie de consulta popular prévia. Significa dizer que, antes de votarmos, pedimos autorização para o titular do poder, que é o povo. Antes de votarmos. Agora, o plebiscito ele precisa ser binário. Sim ou não. Ele não pode ser muito detalhado. Ele não existe como você debater no plebiscito questões como que tipo de financiamento que nós queremos? Qual o tipo de sistema distrital? Sistema distrital misto? Misto com segundo turno? Misto com primeiro turno? São muitas indagações para você fazer no plebiscito. Tecnicamente, não é aconselhável um plebiscito. O ideal seria um referendo. Qual a diferença? O referendo é posterior. Aqui no Congresso nós debatemos os temas e colocamos sobre a aprovação do povo, para a aprovação do povo, que é o titular do poder. Sim ou não? É isso. Não existe como você explicar ao cidadão um sistema proporcional em uma consulta popular chamada plebiscito. Sistema proporcional. Nós temos que explicar quociente eleitoral, quociente partidário, temos que explicar os eleitos, técnica de divisão das sobras, qual é o método adotado, método belga ou não. Isso é muito detalhado. No plebiscito, o ideal seriam 2 questões.
sim ou não a respeito disso. Aí é aconselhável. E fazer isso também agora, com a possibilidade de aplicação na eleição de 2014, penso que não dê tempo. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 16, estabelece o chamado princípio da anualidade eleitoral. Alguns chamam de anterioridade. Anualidade eleitoral. E o Supremo já chegou à conclusão que isso é uma cláusula pétrea. Assim, nós não podemos fazer modificações legislativas para que possam produzir efeitos com menos de um ano. É aí a minha preocupação. Ou seja, o senhor tende a votar contra a proposta de plebiscito. Eu preciso ver a proposta do plebiscito. Eu não vi. Só existe fofoca de que será apresentado. E, aliás, a presidente não pode apresentar a proposta de plebiscito. Ela pode pedir para um de suas lideranças o fazer ou mandar uma mensagem para cá. Cabe ao Congresso votar, de acordo com o artigo 49, um decreto legislativo para que isso ocorra. Muito bem. Antes de palpitar, eu quero ver quais são as perguntas. Se forem perguntas, várias perguntas, isto confunde o cidadão. Isto não é correto. Então, o senhor preferiria que uma proposta global fosse discutida, aprovada e submetida a um posterior referendo? Exatamente. Exatamente isso. E qual seria a proposta, as linhas gerais, as linhas mestras da proposta preferida pelo senador Pedro Táxi? Sob sistema eleitoral, eu defendo que nas eleições parlamentares, vereador, deputado estadual, deputado federal, nós tivéssemos o sistema distrital. Puro. O sistema distrital puro. Sistema distrital puro. Ou seja, o Brasil seria subdividido em distritos. Sim, exatamente. Em cada distrito haveria eleição. Sistema eleitoral puro. Eu defendo isso. Um exemplo. Mato Grosso são 8 deputados federais. Dividiríamos o estado em 8 distritos. São 24 deputados estaduais. Dividiríamos o estado em 24 distritos. Muito bem. Não existe nenhum sistema eleitoral que seja perfeito. Todos eles possuem falhas, possuem defeitos e possuem pontos favoráveis. Nós não temos um sistema que é o mágico. Alguns são contrários ao sistema eleitoral distrital, porque nós teríamos que dividir a população brasileira por 513. E aí alguns estados que têm 8 deputados passarão a ter 1 deputado federal. Isso em razão da chamada representatividade populacional, porque existe um sistema chamado One Man, One Vote, um homem, um voto. Nos Estados Unidos, existem estados que possuem um único representante, porque você conta o número de habitantes para que você chegue ao número dos deputados federais. Isso vai ser aceito no Brasil? Vai ser acatado no Brasil? Eu defendo, sim, a diminuição do número de deputados federais e senadores. Defendo isso. Hoje nós temos 513 deputados federais. 513. Nós temos 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais e 100 deputados a menos. Os Estados Unidos têm 50 estados, 2 senadores por estado. Por que 3? Nós temos que pensar nisso. Agora, eu quero saber se o Congresso Nacional tem vontade política para aprovar isso. Será que vão querer cortar a própria carne? Nós vamos querer cortar a própria carne? Precisamos acabar na reforma política com a suplência de senador dessa forma. Nada contra este ou aquele suplente, mas não é possível que o cidadão que não tenha representatividade possa ser representante. Esse é um outro ponto. Precisamos debater, sim, a imunidade processual. Precisamos debater o foro por prerrogativo de função. Isto é sistema político. O senhor considera, por exemplo, o senhor é favorável ao fim do foro especial? Sim, sou totalmente favorável. É contrário ao foro por prerrogativo de função. E quanto ao financiamento público, ou privado? Financiamento público de campanha. Hoje eu sou favorável a que nós tenhamos um financiamento só através de pessoas físicas e nós tenhamos uma maior fiscalização. Com um certo limite. Com um certo limite, estabelecer um teto. Agora, isso vai resolver o problema da corrupção eleitoral do Caixa 2? Não vai resolver. O que resolve é fiscalização, controle. E o que resolve antes disso é educação, para que o cidadão não aceite a corrupção. Se você permitir o financiamento só através de pessoas físicas com limite, muitas pessoas jurídicas vão dividir o dinheiro entre várias pessoas físicas e as pessoas físicas vão fazer a doação. Enquanto você encontra um mecanismo para melhorar a legislação, existem milhares de pessoas que buscam a forma para fraudar a legislação. Nós temos que dizer que isso é da humanidade. Agora, precisamos de mecanismo de controle para que isso não ocorra. O voto em lista aberta, lista fechada, como é que o senhor se posiciona? Voto em lista, para mim, é um golpe. Você retira do cidadão o direito de escolher o seu representante. Você permite que caciques políticos possam escolher aqueles que serão eleitos, notadamente com esses partidos políticos que nós temos no Brasil que não são orgânicos.
Mas, por exemplo, o senador Cristóvão Buarque, que é do PDT, do seu partido, ele tem uma proposta. O eleitor votaria primeiro no partido, aí apareceria a lista de candidatos do partido e ele escolheria, então, o nome, nominalmente aquele... Existem vários modelos de sistema eleitoral com lista. Eu respeito a posição do senador Cristóvão Buarque, mas com ela eu não concordo. Candidaturas avulsas. Sou favorável a candidaturas avulsas. Sou favorável a candidaturas avulsas porque o cidadão hoje não se vê representado nos partidos políticos. Veja que os partidos políticos eles surgem no momento como entidades intermediárias entre o cidadão e aquele que exerce o poder. Hoje, cada cidadão é um partido político. Hoje, cada cidadão, através dos meios de comunicação, ele se manifesta, ele reivindica, ele tem causas. Nós poderíamos sim permitir a candidatura avulsa. Alguns, e eu já defendi a isso em um determinado momento, academicamente, que a candidatura avulsa ela deixa grupos vulneráveis sem proteção. É o caso de mulheres, negros, homossexuais. É possível que eles fiquem sem proteção, mas isso tem diminuído. Alguns países em que existe a candidatura avulsa, a crítica que se faz é essa, como nos Estados Unidos, como em Portugal, em que esses grupos vulneráveis ficam sem proteção no parlamento. As minorias ficariam sem proteção nos parlamentos. Mas nós poderíamos estabelecer um requisito para a candidatura avulsa, um determinado número de apoiamento. Mas tudo isso tem que ser debatido com o cidadão. Isso é possível em plebiscito? Não é possível em plebiscito. Coincidência das eleições. Tá. Coincidência das eleições. Imagine, o argumento econômico é o mais forte aí. Que se nós estabelecermos a mesma data para as eleições, ficaria mais barato e nós discutiríamos isso em uma única vez. Agora, a preocupação da coincidência das eleições é que o debate nacional ele possa apagar o debate no município, onde efetivamente o cidadão mora. Misturar. Nós a área federal, o nível federal. Estadual e municipal. E você empobrece o debate no município. Isto nós temos que encontrar mecanismos para resolver. Proibição de reeleição para mandatos de prefeitos, governadores e do presidente da República. Sim, eu sou contrário à reeleição. Eu vejo que a reeleição, aquele que disputa o cargo, uma nova eleição, disputa a reeleição no cargo, ele ofende o processo democrático. Democracia é igualdade de condições para todos, igualdade de largada. Se ele já está no exercício do cargo, ele prejudica esse princípio constitucional. Para mim, não existe como você dizer que ele não vai usar a máquina. O próprio cargo, implicitamente, ele já está usando a máquina e isto ofende o processo democrático. A prova disso é que a maioria daqueles que disputaram a reeleição foram eleitos. O senhor proporia uma extensão do mandato nesse caso? Quer dizer, caso fosse proibida a reeleição? Sim. Um mandato um pouco mais longo? Um mandato de 5 anos para os cargos executivos. Aí nós teríamos um problema. A coincidência entre o parlamento e o cargo executivo. O que eu quero dizer com isso? Não existe um sistema que seja perfeito. Todos eles possuem pontos positivos e pontos negativos. Propaganda gratuita. Okay. Muita gente defende uma simplificação até para o barateamento desses custos. Veja que a campanha eleitoral no Brasil hoje, o financiamento não é privado, não é? Ele é híbrido, ele é misto. Porque existe recurso particular, privado, de pessoas físicas ou jurídicas, e existe recurso público através do fundo partidário e dos programas eleitorais e partidários, que existe um bônus para ocorrer a isenção do imposto de renda das concessionárias. Portanto, o financiamento de campanha ele é híbrido, misto no Brasil. Nós temos que estabelecer um modelo para que o cidadão ele possa fazer a sua doação e as campanhas eleitorais, elas deixem de ser instrumento de marqueteiro político, para vender um artista. O político não é um artista. O político é um servidor público que está exercendo a sua atribuição. Agora, como fazer isso? Eu não tenho a solução para isso. Eu vejo que tenhamos que fazer esse debate para que possamos chegar a um sistema perfeito. Não, o perfeito não existe. Um sistema que seja adequado ao momento histórico que nós vivemos. Agora, o senhor admite de qualquer maneira, a possibilidade de recursos do Estado para financiar parte das campanhas eleitorais. É o que eu fiz referência. Além da questão do pagamento às emissoras pelo espaço gratuito. Hoje nós já temos o fundo partidário, né? O fundo partidário é recurso público que pertence a todos nós. Perfeito. O senhor é a favor da manutenção do fundo? Sim. Perfeito. O chamado recall, a possibilidade do eleitor se mobilizar para
cobrar... Sou absolutamente favorável ao recall. Se você compra um carro e o seu carro vem com defeito, você tem direito a trocar esse carro. E por que você não tem direito a trocar o político? Com estabelecimento de regras sob pena de nós termos um terceiro turno eleitoral. Porque aquele que perdeu, ele vai fazer o proselitismo para que o cidadão possa apresentar projeto para que aquele que ganhou venha a perder o mandato em razão do recall. Precisamos estabelecer regras em tempo... Como julgar? Estabelecimento de regras para que em um determinado tempo ele possa fazer isso, quem vai apresentar, de que maneira. Essas regras precisam ser debatidas. Naturalmente, a palavra final ficaria com a Justiça Eleitoral. A palavra final ficaria com a Justiça Eleitoral, mas levando em conta o que o cidadão quis, a verdade das urnas. Ou seja, se o cidadão não cumpriu com os compromissos de campanha, mediante uma mobilização de certo número de eleitores, o mandato dele poderia ser requerido em um prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. A minha preocupação e aquele que perdeu? Ele vai fazer uma mobilização para que nós tenhamos uma nova eleição. Aí nós vamos ter sempre a disputa eleitoral em todos os momentos. Nós precisamos estabelecer regras para que isso possa ser impedido. E o que mais? Sim, eu defendo, dentro da reforma política, sob pena de confundirmos a reforma política com a reforma eleitoral, uma nova relação entre o legislativo e o executivo. Não é possível você, com um parlamento que nós temos hoje, enfraquecido pelas medidas provisórias. Isso enfraquece o poder político, isso enfraquece o parlamento, estabelecendo novas regras para a medida provisória, o que já foi votado no Senado e se encontra dormindo na Câmara dos Deputados, numa gaveta escura que ninguém sabe onde se encontra. O estabelecimento de regras entre o Legislativo e o Executivo faz parte da chamada reforma política, sob pena de nós enganarmos o cidadão e confundirmos reforma política com reforma eleitoral. Reforma política é muito mais do que reforma eleitoral, ao menos é o que eu penso. E como é que o senhor vê a possibilidade de ampliar, da ampliação dos instrumentos de democracia direta via internet? Como o senhor antevê isso? A Constituição da República, ela estabelece o que se denomina de democracia participativa, democracia dialógica. Existe na nossa Constituição a obrigação de um diálogo entre o cidadão e aquele que exerce o poder. A Constituição fala que a nossa democracia ela é semi-direta ou representativa. Nós precisamos alargar os mecanismos de participação do cidadão. Eu apresentei um projeto de lei, de emenda à Constituição, para que o cidadão possa escolher quais projetos serão votados. Porque senão, nós que somos os representantes do cidadão, escolhemos os projetos que serão votados. Não adianta o cidadão apresentar um projeto de iniciativa popular e este projeto não ser colocado na ordem do dia, na pauta. Aí o cidadão, além de apresentar o projeto, existe uma proposta de emenda à Constituição do senador Rodrigo Hollenberg que diminui os requisitos para apresentação de projetos por iniciativa popular. Esta proposta é interessante, mas, além disso, precisamos dar ao cidadão o direito dele escolher quais projetos serão votados. Como seria esse processo de escolha? Isso ele apresenta um pedido ao parlamento, um determinado número de assinaturas, menor do que aquele que fez com que o projeto tramitasse, e aí este projeto furaria fila, através de um mecanismo chamado login cidadão, que o Tribunal Superior Eleitoral pode estabelecer. Hoje você tem o CPF via internet. Nós temos que entender que algumas coisas evoluíram no mundo, muitas coisas. Agora o processo político... Ou seja, a certificação digital... poderia ser a maneira de selar. Exatamente. Que dá credibilidade a esse processo. A certificação feita pela Justiça Eleitoral. Isso já é feito no mundo. Nós fazemos compras por celular hoje, pagamos conta por celular, por cartão de crédito, e ninguém vai tomar mais conta, todos tomam conta do seu patrimônio, não é isso? Seu dinheiro, você confere. E por que nós não poderíamos trazer isso para o processo político? Isso é absolutamente possível. Diante de tudo que está acontecendo em nosso país, o debate aqui no Congresso, o senhor está otimista, o senhor está pessimista? Essa é a última pergunta. Eu sou um otimista. Eu sou um otimista e entendo que o cidadão ele deve se manifestar. A democracia se faz com manifestação livre, como está ocorrendo. Nós temos que ressaltar a importância deste momento histórico. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós temos que buscar algumas causas, sem ter a pretensão, a veleidade de encontrar todas as causas. Porque nós não vamos encontrar todas as causas. Nós temos muitas causas. As causas são difusas. Mas, se eu pudesse resumir essas duas causas,
Eu elegeria duas. Uma, combate à corrupção, e dois, a descrença do cidadão com a classe política. Não com a política, não com a democracia, não com os partidos políticos, mas com o que existe hoje. A descrença do cidadão da política. O cidadão está cansado de promessas não cumpridas. Está cansado de acordo que é feito de madrugada. O cidadão está cansado de projetos que não andam. E está cansado da corrupção. Imagine, nós temos no Supremo Tribunal Federal, o último tribunal, o tribunal mais importante do Brasil, condenação de mensaleiros. E agora vem embargos de declaração, embargos infringentes. Enquanto isso, eles estão participando da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Isso é uma vergonha. Isso não existe num país sério. Isso não existe num país sério. Se o Supremo Tribunal Federal, se o Judiciário condena, aí nós vamos ainda permitir a participação destes cidadãos no processo político? Isto é uma farsa. Esse ponto precisamos debater. Temos que afastar os radicais. Temos que afastar aqueles que só querem baderna, aqueles que querem depredar o patrimônio público, particular, ofender a integridade de terceiro. Estes precisam ser afastados. Agora, nós precisamos ouvir as ruas, nós precisamos ter a humildade de ouvir e saber que nós não estamos atuando decentemente. Eu, como político, estou fazendo uma reflexão sobre isso. Será que a minha atuação está de acordo com os compromissos que eu assumi na campanha? Um dos meus compromissos foi apresentar um projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. Apresentei esse projeto em 2011, saudei esse compromisso, mas eu tenho outros compromissos. Nós precisamos entender que o cidadão está impaciente e com razão. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Pedro Tax, na nossa série de especial para discutir e aprofundar a reforma política que a sociedade brasileira tanto almeja. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo através do número do Alô Senado 0800 612211 ou acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.